Bom dia a todos, eu sou a Valquíria, enfermeira do Hemocentro, responsável pelos procedimentos transfusionais. Hoje a nossa aula vai falar de cuidados pré e pós-transfusão. Lembrando que a equipe de enfermagem está envolvida no processo de transfusão e é responsável pelo passo a passo do procedimento. Após a retirada realizada na agência transfusional, a orientação é que se retorne de imediato ao setor e seja feita dupla conferência, preferencialmente com o enfermeiro e ao lado do leito do paciente. Então, na aula anterior, falamos sobre a retirada da bolsa e da conferência dos itens da bolsa com a requisição de procedimento transfusional na agência transfusional. A requisição de procedimento transfusional fica na agência transfusional. O funcionário que retirou essa bolsa seguirá para a enfermaria e no setor fará novamente a conferência com um outro profissional, de preferência um enfermeiro. Nesse momento, deve ser checada, então, a prescrição médica, com o nome completo do paciente e o HC, o tipo de hemocomponente, a quantidade ou volume e tempo de infusão de cada unidade. São itens obrigatórios que devem constar na prescrição médica e devem ser conferidos. Deve ser checado também o uso de vancomicina, anfotericina e medicação pré-transfusional. Deve ser feita a conferência do cartão transfusional, checando o nome completo do paciente, o registro hospitalar, a tipagem sanguínea e a numeração da bolsa. No rótulo do hemocomponente, novamente conferir número do hemocomponente, data de validade. Essa dupla conferência deve ser feita junto ao paciente, checando aí os itens da pulseira de identificação. Nesse momento, também orientar o paciente em relação ao procedimento transfusional, a instalação do hemocomponente que ele irá receber. Novamente, citando o formulário checklist como uma ferramenta importante para a garantia de segurança do processo que envolve o paciente e o profissional. Os procedimentos na instalação. Então, antes das instalações, devem ser aferidos sinais vitais e esses dados devem ser registrados no formulário checklist, assim como data e horário do procedimento. Se o paciente apresentar uma temperatura igual ou superior a 38 graus, o médico deverá avaliar a situação e se a transfusão poderá acontecer. Se ele definir que a transfusão vai acontecer, ele deve assinar um termo de autorização. Depois de sinais vitais verificados, o paciente não tem nenhuma contraindicação, que no caso seria a febre, né? Então, o material deve ser levado até a beira de leito, deve ser feita a higienização das mãos, deve ser utilizado um óculos de proteção, calçar luvas de procedimento e realizar a punção do acesso venoso se ele ainda não estiver puncionado. Novamente lembrando, o checklist aí para garantir a segurança. Após certificar-se da viabilidade do acesso, conectar o equipe de transfusão com filtro. Lembrando que, no momento da entrega desse hemocomponente, o profissional da agência transfusional deve liberar a bolsa e o equipe de transfusão. É um equipe específico que contém um filtro que retém microagregados, microcoágulos, então não pode ser utilizado outro tipo de equipo.
E ele só deve ser conectado à bolsa quando se tiver certeza absoluta que o acesso está viável. Então, após conectar o equipo à bolsa, todo o ar deve ser preenchido, né? Preenche sua equipe completamente. Instala-se a bolsa e no início, nos 10 primeiros minutos, esse gotejamento deve ser lento e o paciente deve ser observado por conta do risco de uma reação transfusional hemolítica aguda que pode acontecer nesse momento. Então, deve-se permanecer na beira do leito, observando-se queixas e alterações do paciente. Após os 10 minutos, é necessário, então, que se repita a verificação de sinais vitais, anota o horário e registre os dados obtidos, e então controla rigorosamente o gotejamento de acordo com o tempo de infusão da prescrição médica. Normalmente, o tempo de infusão é o prazo de 2 horas, né? E ele deve ser controlado rigorosamente e deve ser avaliada a clínica do paciente. O médico deve avaliar a clínica do paciente para definir esse tempo de infusão com cuidado especial às crianças, aos idosos, pacientes com doença pulmonar, com restrição de volume, restrição hídrica. E então, os cuidados pós-instalação. Então, o paciente foi observado nos 10 primeiros minutos, checado os sinais vitais. Então, é necessário colar o selo adesivo do cartão transfusional na prescrição médica. No cartão transfusional, existe um selo pequeno que deve ser destacado e colado na prescrição. O cartão transfusional não deve ser retirado da bolsa durante a transfusão, ele deve permanecer até o final. Registrar o horário de início da transfusão, registrar os sinais vitais pré-instalação, realizar todos os registros de enfermagem, registrar os sinais vitais durante a transfusão conforme preconizado no checklist e registrar o horário de término da transfusão e os sinais vitais também. Durante todo o percurso da transfusão, o paciente deve ser indagado sobre sinais e sintomas de possíveis reações transfusionais. O acesso venoso utilizado deve ser exclusivo durante a transfusão. O paciente tem um acesso que não está sendo usado para medicação. Não é necessário funcionar um outro acesso. Esse acesso pode ser utilizado. Esse acesso já obtido pode ser utilizado. O equipo deve ser específico, como eu já falei, não infundir outras drogas ou outros conteúdos na bolsa. A bolsa deve ser imediatamente instalada após a retirada. Caso esse tempo ultrapasse aí 30 minutos, ela deve ser devolvida à agência transfusional para um armazenamento, refrigeração adequada. Por isso, assim, uma atenção deve ser dada no momento de retirada dessa bolsa. Se está próximo à passagem do plantão, se essa bolsa de fato vai ser instalada logo após a retirada, para não correr o risco de ficar ali sobre a bancada. Não acondicionar os hemocomponentes na geladeira da enfermaria, né? Não destacar o cartão transfusional, mantê-lo durante toda a transfusão. E novamente aí a orientação sobre os casos de febre, quando o médico deve assinar um termo de responsabilidade disponível nas enfermarias. Seguindo aí os cuidados de enfermagem durante o procedimento transfusional, o tempo de infusão deve ser observado na prescrição médica, é um item obrigatório na transfusão, o médico deve colocar o tempo de infusão e ele deve ser rigorosamente observado. O concentrado de hemácias normalmente em 2 horas e o prazo máximo de utilização dessa bolsa é de 4 horas. Depois desse prazo atingido, a bolsa deve ser descartada. A continuidade da transfusão não pode acontecer. Plasma e plaquetas. O plasma pode correr de 30 a 60 minutos. Plaquetas também da mesma forma, 30 minutos.
Sempre lembrando que o médico deve avaliar a clínica do paciente. Paciente cardiopata, renal crônico, com doença pulmonar, idoso e criança deve ter um cuidado especial nesse tempo de infusão. E muita atenção para o risco de sobrecarga volêmica associada à transfusão, que é uma reação chamada TACO, e ela acontece por sobrecarga volêmica quando o volume de transfusão é feito, né, ele corre num tempo inadequado, quando a infusão é feita num prazo muito curto. Essa é uma ilustração do selo do cartão transfusional que deve ser colado na prescrição médica. Novamente, lembrando, esse cartão transfusional deve permanecer na bolsa durante todo o percurso da transfusão, não pode ser retirado. As legislações, Guia para uso de hemocomponente do Ministério da Saúde, Marco Conceitual e Operacional da Hemovigilância, de 2015, Manual de Orientações em Hemoterapia do Hemocentro, Portaria de Consolidação número 5 de 2017 e RDC número 34 de 2014. Obrigada.